Paz do Senhor, irmãos. Nós queremos cumprimentar também as pessoas que estão conosco pela internet e dizer um bem-vindo a todos. E cremos verdadeiramente que é um privilégio que nós temos nesta noite de que possamos estar na casa do Senhor e também possamos olhar para a sua palavra, buscar a sua presença, podemos louvar e bendizer o seu excelso nome. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou em meu coração desde a terça-feira, e nós vamos olhar para esta palavra com muita esperança, com muita fé, e creio que Deus tem algo especial para nós nesta noite. Nós vamos olhar, irmãos, para uma escritura que está no Evangelho de João, nos capítulos 13 e 14. Nós vamos olhar para as letras vermelhas destes dois capítulos. Eu vou pedir para você, Samuel, pegar esta Bíblia e só mostrar aqui na câmera letras vermelhas. Algumas Bíblias, irmãos, as palavras de Jesus estão em letras vermelhas. E eu tenho a convicção que nós vamos encontrar dentro desta passagem palavras de esperança, palavras de conforto para nós hoje, para nós amanhã e para nós no futuro. Palavras suficientes para deixar os nossos corações calmos. O tema desta passagem, obrigado Samuel, o tema desta passagem é um coração calmo. Diga comigo, por favor, um coração calmo. Glória a Deus. As palavras em vermelho na Bíblia, irmãos, são as palavras de Jesus, mas elas não são nem mais importante e nem menos importante do que as palavras na cor preta, porque Jesus em Lucas capítulo 10, versículo 16, ele disse: quem vos ouve, a mim me ouve. Então, a palavra de Jesus, a respeito do que está escrito na Bíblia, escrito pelos profetas, escrita por os demais escritores, é esta: quem vos ouve, a mim me ouve. Mas quando nós olhamos, irmãos, para estas palavras escritas em vermelho, e sabemos que essas palavras foram pronunciadas pelo próprio Cristo, saíram dos lábios santíssimos de Jesus, nós temos assim um sentimento de conforto, um sentimento de calma, um sentimento de apoio. E porque nós olhamos para palavras que Jesus disse diretamente para as pessoas do seu tempo, e nós podemos concluir que são palavras também que o Senhor Jesus diz diretamente para nós. Eu fiz uma pesquisa a respeito dessas palavras escritas em vermelho,
E isso data do ano de 1899. Um editor estava escrevendo um artigo para ser publicado e ele deparou-se com o texto de Lucas, capítulo 22, versículo 20, quando Jesus disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós." E ele percebeu que aquelas palavras foram pronunciadas por Jesus, e diante desse raciocínio, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Diante do raciocínio de que todo sangue era vermelho, ele se perguntou por que não uma Bíblia com as palavras pronunciadas por Jesus na cor vermelha. E ele pediu a ajuda para vários estudiosos das Sagradas Escrituras para que pudessem identificar as palavras que eles consideravam terem sido faladas por Jesus. E entre 1899 e 1900, saiu a primeira impressão com a Bíblia, contendo as palavras de Jesus na cor vermelha, e primeiramente ele imprimiu 60.000 Bíblias. E essas 60.000 Bíblias se esgotaram rapidamente, de maneira que as prensas começaram a trabalhar noite e dia, porque era grande a demanda de pessoas que queriam a Bíblia com as palavras de Jesus identificadas na cor vermelha. É uma história muito bonita. Um homem chamado Louis Klopsch, ele recebeu várias condecorações, inclusive um convite para jantar com o presidente dos Estados Unidos. E desde então, muitos editores publicam exemplares da Bíblia com as palavras de Jesus na cor vermelha. Antes de nós lermos essas palavras vermelhas, eu quero dizer para os irmãos que eu pensei em duas perguntas. A primeira é: como desenvolver um coração calmo em meio ao caos que nós vivemos? Porque para vários ambientes, irmãos, que nós olhamos, nós contemplamos uma situação caótica, as pressões sobre as nossas vidas vêm de todos os lados. São pressões espirituais, pressões emocionais, pressões familiares, pressões nos ambientes que nós convivemos, de trabalho, de estudo, de vizinhança, pressões dos governos, pressões financeiras, enfim. Agora, como desenvolver um coração calmo no meio do caos? E a segunda pergunta é uma pergunta pessoal, também para nossa reflexão. Que tipo de coração você tem? Você tem um coração que às vezes fica muito acelerado? Ou você tem um coração calmo? Você tem um coração que se angustia com facilidade? Ou você tem um coração calmo? Você tem um coração que produz desânimo? Ou você tem um coração
calmo. Como ter um coração calmo? Pensando nessas duas perguntas, nós vamos ler as letras vermelhas. Começando em João capítulo 13, versículo 33 a 38. Depois nós vamos para o capítulo 14. Começa assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros me ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Simão Pedro: porque não posso seguir-te agora, por ti darei a minha vida. Jesus respondeu-lhe: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Continuamos, João capítulo 14, versículo 1 a 7. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Queridos irmãos, nesta passagem, nós vemos o Senhor Jesus reunido com seus apóstolos em torno da mesa para a celebração da última Páscoa. Jesus havia feito um pedido a Pedro e a João que preparasse aquela Páscoa para eles comerem. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, diz que, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos. E disse-lhes Jesus: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus fazia a preparação, porque dentro em breve ele deixaria este mundo, e Jesus começou a explicar aos seus discípulos o que aconteceria após a sua partida desta terra. Apesar dos discípulos, diante daquela revelação, daquela declaração muito clara do Senhor Jesus, eles começaram a ficar preocupados, mas eles também começaram, diante de estarem conscientes daquelas realidades futuras apresentadas pelo Mestre, que eles teriam que enfrentar, eles começaram também a crescer.
O ministério de Jesus, irmãos, estava chegando ao fim. O ministério terreno de Jesus. Foram 3 anos e meio. A essa altura, Jesus estava com 33 anos de idade. E era chegado o momento em que ele seria oferecido para a salvação de toda a humanidade, porque para isso ele veio para cumprir uma missão. E aquele momento foi muito importante para Jesus, muito significativo para os apóstolos e também para tantos quantos depois se tornariam discípulos de Jesus. O pão repartido, como os irmãos sabem, representava o corpo de Jesus, que seria repartido. O cálice representava o seu sangue, o sangue da nova aliança, que seria derramado para a purificação dos nossos pecados. E Jesus sabia que naquela mesma noite, ele seria traído, ele seria preso, ele seria acusado, ele seria julgado, ele seria torturado, ele seria condenado a morrer na cruz. Tudo já estava preparado. Na verdade, no plano divino, ele era o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação dos séculos. Ele era a semente da mulher, que Deus disse lá no Éden, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente lhe feriria o calcanhar, mas ele realizaria a obra da redenção, esmagando a cabeça da serpente. Jesus é o segundo Adão. Então, meus amados irmãos, aquela Páscoa seria uma Páscoa diferente de todas as outras que haviam sido celebradas pelos hebreus desde a saída do Egito, porque nessa Páscoa o Cordeiro de Deus estaria sendo preparado para o sacrifício perfeito. E conforme profetizado em Isaías capítulo 53, versículo 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Dentro de poucos minutos, Jesus seria entregue às autoridades judaicas. Tudo já estava também adredemente combinado entre eles e combinado com Judas. Logo depois também todos os outros o teriam abandonado. Pedro o teria negado 3 vezes. A morte de Jesus era iminente. Morte sob tortura. Nem mesmo o cineasta mais experiente em retratar no cinema cenas de violência seria capaz ou será capaz de apresentar um drama retratando todo o sofrimento das últimas horas de vida de Jesus. A profecia de Isaías, capítulo 51, versículo 14, na segunda parte, diz que a aparência de Jesus, a sua aparência, estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Ele não parecia um ser humano. E no versículo 33,
do capítulo 13, Jesus diz para eles que para onde ele iria, eles não poderiam ir. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Vamos imaginar o cenário, irmãos. Jesus acaba de dizer aos discípulos que dentro de um pouco mais de tempo, ele vai deixá-los e que eles não poderiam segui-lo. Aqueles homens tinham deixado tudo para servir a Jesus. Os que eram pescadores deixaram os seus barcos. Mateus, que era um funcionário público na coletoria de impostos, abandonando tudo, seguiu a Jesus. Jesus era o mestre, eles eram discípulos que estavam com ele 24 horas por dia. E agora Jesus estava dizendo a eles que ele estaria partindo e que eles não poderiam acompanhá-lo. E isso fez com que eles ficassem perturbados. Então, como nós vimos, Pedro, preocupado com a partida de Jesus e com a ideia de que seria impensável viver sem a presença física de Jesus, Pedro, ele pede mais detalhes, e no versículo 36 ele pergunta: Senhor, para onde vais? E mais uma vez a resposta que Jesus deu estava centrada no fato de que ele estava indo para um lugar que eles não poderiam ir. Só que agora Jesus disse o seguinte: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Nesse momento, irmãos, Pedro fez uma grande reclamação, que está no versículo 37 do capítulo 13, porque Pedro falou: por que não posso te seguir agora? Por ti darei a minha vida. Mas Jesus sabia que Pedro, apesar de estar sendo sincero na sua expressão, porque ele já havia dado provas, quando ele tomou uma espada e feriu o servo do sumo sacerdote, Jesus sabia que apesar dele estar sendo honesto, ele estava sendo enganado pelo seu próprio coração, e Jesus profetizou para ele que antes que o galo cantasse, na próxima manhã, Pedro o negaria 3 vezes. Todo esse diálogo, irmãos, toda essa conversa foi pesando sobre os corações daqueles apóstolos que cercavam a Jesus. Então Jesus olhou para aquele estado de tristeza, aquele estado sombrio, porque não apenas os seus rostos estavam tristes, mas o Senhor Jesus olhou muito profundamente e muito intimamente o que estava nos corações daqueles seus amigos. Ele faz o mesmo hoje com você e comigo. Não há dor que ele não veja. Não há tristeza que esteja em nossos corações que ele não olhe e veja essa tristeza. Não há ansiedade, não há medo do futuro que ele não olhe e não veja.
Está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e versículo 7, que o Senhor não olha para as coisas que o homem olha. O homem vê o exterior, porém o Senhor olha para o coração. Neste exato momento, o Senhor Jesus está olhando para o seu coração, está olhando para o meu coração. Não há recôndito em nossos corações que não esteja sendo vasculhado por Ele, percorrido pelo seu olhar. Qualquer dor que exista no seu coração, no meu coração, está tudo muito patente, está tudo muito claro para Ele. O autor aos Hebreus diz que Ele é capaz de compreender qualquer sofrimento, qualquer tentação, e que Ele socorre aqueles que estão em algum tipo de sofrimento. Ele estende a sua mão, Ele nos ajuda. No capítulo 2 de Hebreus, capítulo 2, versículo 17, diz: por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Talvez ao longo desses dias, desta semana, você tenha sido atacado pela tentação. A palavra de Deus nesta noite está dizendo que o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, Ele é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ele é capaz de compadecer-se daqueles que precisam do seu apoio, da sua ajuda, da sua mão estendida, porque de todas as formas Ele foi tentado e Ele é capaz de socorrer todos aqueles que também estão sendo atacados na vida. No capítulo 4, e versículo 15 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. E no capítulo seguinte, Hebreus capítulo 5, versículo 2, diz que Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que Ele mesmo está rodeado de fraquezas. Jesus é essa pessoa maravilhosa. Ele está aqui nesta noite. Ele está com seus olhos, Ele está com as suas mãos estendidas, não para acusar, não para apontar um dedo de acusação, mas Ele está com as suas mãos estendidas, dizendo: eu te ajudo, eu estendo a minha mão para te ajudar. Aqui está dizendo que Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento, compadecer-se daqueles que desviam, que se desviam, considerando que Ele mesmo está rodeado de fraquezas. Talvez em muitas oportunidades eu não tenho paciência, eu não tenho as minhas emoções suficientemente administradas para compadecer-me daqueles que desviam, que se desviam. Mas a palavra de Deus aqui está dizendo que o sumo sacerdote supremo, que é Jesus, Ele é capaz de compadecer-se daqueles que se desviam, considerando que Ele mesmo está rodeado de fraquezas. Esse é o nosso Jesus.
O nosso Senhor é um Senhor capaz de compreender, capaz de amar, como nós cantamos em uma das nossas canções. Ele me amou, Ele me aceitou, sem nenhuma explicação. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento, compadecer-se daqueles que se desviam, considerando que Ele mesmo enfrentou aqui na terra todas as tentações sem pecado. Ele mesmo viveu aqui na terra rodeado de fraquezas. Então, queridos irmãos, enquanto se processava aquele diálogo entre Jesus e os seus discípulos, havia uma empatia recíproca. Jesus, preocupado com o estado emocional dos seus discípulos. Os seus discípulos preocupados com a aparência de Jesus, com as suas olheiras, com as suas lágrimas, com o seu suor, porque ele foi ao Getsemane, e ali ele orou intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que escorriam até o chão. Então, irmãos, nesse cenário, Jesus oferece um conforto maior. E ele diz para aqueles seus amigos, para que eles não deixassem que os seus corações ficassem perturbados, ficassem incomodados. E para isso bastaria apenas que eles acreditassem em Deus e acreditassem também nele. Apenas duas coisas. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Façam apenas duas coisas. Crede em Deus e crede também em mim. Os discípulos já haviam aprendido com Jesus como ter um coração limpo, como manter os seus corações limpos. Porém, agora Jesus estava dando uma nova lição para eles, e a lição era para que eles aprendessem a manter os seus corações calmos. Eles precisavam de corações calmos, para que eles pudessem enfrentar uma verdadeira tempestade que viria logo após. Havia uma profecia em Zacarias capítulo 13 e versículo 7, dizendo que o pastor seria ferido e que as ovelhas do rebanho ficariam dispersas. E isso estava prestes a acontecer, porque naquela mesma noite o Senhor Jesus seria preso. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas voltarei a minha mão sobre os pequenos. Saiba que o Senhor não desampara os seus. Saiba que a mão do Senhor está estendida para abençoar os pequenos. Então Jesus começou, irmãos, a dar essa importante instrução, como manter um coração calmo. E ele começa com essa frase: não deixe que o seu coração fique perturbado. Não se turbe o vosso coração. Podemos dizer que mesmo depois de 3 anos
e meio que eles estavam aprendendo com Jesus, eles ainda não estavam prontos para aquele momento, e Jesus então tenta confortá-los com estas palavras, porque Jesus, mais do que ninguém, compreendeu a angústia daqueles corações incomodados, e assim Jesus oferece um método para que eles, diante daquela situação caótica, mantivessem os seus corações calmos. A essa altura, irmãos, Judas já tinha partido, e Jesus reuniu os 11, encorajando eles para que mantivessem a fé. Jesus faz o mesmo com a gente também. Ele está fazendo isso hoje. Aleluia. Jesus está investindo para que os nossos corações sejam mantidos calmos. Porque haja o que houver, Ele não vai abandonar o barco. Mesmo quando ferido, Ele não os abandonou. Esse mesmo texto diz que Ele os amou até o fim. Glória a Deus. Ele os amou até o fim. Ele está no nosso barco, irmãos. O nosso futuro depende dele, depende disso. O nosso futuro também depende de que nós mantenhamos os nossos corações calmos. E o que ele preparou para que aqueles homens assustados com o futuro mantivessem os seus corações calmos, é o que ele prepara para você e para mim, para que nós tenhamos os nossos corações calmos. O que você tem sofrido, o que nós temos sofrido, não é maior do que eles sofreram e do que eles sofreriam. Nós conhecemos a história daqueles 11. Apenas João não foi martirizado. Uns foram jogados para as feras, outros foram apedrejados, outros foram crucificados. O próprio João, já na velhice, foi desterrado, exilado em uma ilha deserta. Antes disso, ele foi colocado em um tacho de óleo fervente. Mas Jesus tinha e tem a palavra para que eles mantivessem como mantiveram os seus corações calmos. E ele preparou também para que nós tenhamos os nossos corações calmos. E o que ele preparou para que aqueles homens pudessem manter a fé e pudessem manter os seus corações calmos. Ele disse, é o versículo 2 do capítulo 14, o que ele preparou para eles e para nós também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, estou indo lá preparar um lugar para vós. O que vai manter os nossos corações calmos, queridos irmãos, diante de qualquer situação caótica que possa acontecer em nossas vidas, em nossas famílias, em nosso país, ou em qualquer ambiente, a única coisa que vai manter os nossos corações calmos é a convicção de que na casa do Pai
há muitas moradas. E então Jesus encoraja aqueles apóstolos a continuarem, porque há uma recompensa celestial para aqueles que permanecem na fé até o fim. E Jesus sabia que somente nessa esperança é que poderia haver o conforto necessário. Nós não sabemos quantos filhos Pedro teve, mas podemos ter assim a convicção para dizer que não seria na prole, na família de Pedro, ou no êxito na sua pesca, que viria o conforto, ou até mesmo no êxito do seu ministério, que viria o conforto. Creio que quando ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque quando foram crucificá-lo, ele disse: eu não sou digno de ter a mesma crucificação do meu mestre. Então colocaram-no de cabeça para baixo, e ele foi crucificado de cabeça para baixo. Eu creio que essas palavras de Jesus: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: estou indo lá preparar um lugar para vós. Jesus conhece os nossos corações tão bem quanto ele conhecia os corações dos seus discípulos. A Bíblia diz que ainda a palavra não saiu da nossa boca, ele já sabe. O Senhor nos conhece com muita profundidade. Glória a Deus. E a palavra de Jesus hoje, para que nós mantenhamos os nossos corações calmos, é a mesma palavra quando ele estava ali no cenáculo. O que Jesus nessa noite está dizendo não é algum tipo de cura que vai manter o seu coração calmo. Não é algum tipo de êxito profissional, pessoal, sentimental, amoroso, familiar, que vai manter o seu coração calmo. O seu coração se manterá calmo com esta confiança de que na casa do Pai há muitas moradas. Aleluia. É a palavra de Jesus hoje, para que nós mantenhamos os nossos corações calmos. Então, irmãos, nós podemos ver aqui que Jesus, ele tira o foco daquilo que estava no coração dos apóstolos, toda aquela preocupação com o futuro. Jesus redireciona o foco deles para longe daquilo que estava acontecendo. Eles teriam que levantar as suas cabeças e olhar para frente, olhar para o futuro, olhar para a casa do Pai, onde há muitas moradas. E nesta noite, ele continua dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas emoções. Nós vivemos, irmãos, em uma sociedade capitalista. Nós vivemos em um mundo materialista. Nós somos bombardeados dia a dia com as propagandas. Somos bombardeados com muitas pregações evangélicas.
E começa a desenvolver em nós um raciocínio que, se nós tivermos isto ou aquilo, nós seremos livres da ansiedade, teremos calma, serenidade para o nosso dia a dia. Mas aqui Jesus está dizendo que, para que o coração não fique incomodado, perturbado, angustiado, a receita é: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, nada mais e nada menos do que isso pode trazer calma a um coração angustiado. Encontrareis descanso para as vossas almas. Hoje nós fomos ao velório, ao sepultamento da Lu, que foi chamada para o descanso eterno. E eu fiquei pensando, irmãos, quando meu pai morreu, eu tinha 24 anos de idade. E naquele dia, ao invés de focar na perda, eu tomei o conforto de saber que um dia nós estaremos juntos lá no céu, livres, como nós cantamos em um dos nossos hinos, livres de qualquer separação. Não haverá mais dor, perdas, lágrimas, separação. Eu tomei aquele papel que as pessoas escrevem os seus nomes e o telefone e escrevi uma frase para o meu pai: raiou um novo e eternal dia. Ponto e vírgula. Um dia que nunca mais terá fim. Não se turbe os vossos corações. Na casa do meu pai há muitas moradas. Na noite de maior angústia, angústia para Jesus, porque ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Aleluia! Foi naquela noite que ele disse: Pai, se possível, passa esse cálice sem que eu beba. Contudo, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade. Nessa noite, irmãos, Jesus dirigiu aos seus discípulos uma palavra para que eles pudessem encontrar a solução para um coração calmo. E a palavra de Jesus assegurava aos discípulos que na casa do Pai, ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu quero destacar um ponto muito importante, que o céu é um lugar especial. Glória a Deus. Nós gostamos de falar que ele foi preparar mansões. E encontramos esta expressão em algumas traduções da Bíblia. E geralmente, quando nós falamos numa mansão, nós já pensamos num castelo, numa casa muito ampla, com muitos quartos. No entanto, a palavra mansão, na sua expressão original, significa moradia ou lugar. E o Senhor, ele estava assegurando: na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do Pai há espaço para todos. Talvez você não tenha casa própria aqui.
e tem lutado para ter uma casa própria e não tem conseguido ter a sua própria propriedade aqui na terra. Mas aqui o Pai está falando que na casa do Pai há muitas moradas e que Ele mesmo tomou a iniciativa de preparar essas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Nós não podemos imaginar que Jesus está há 2000 anos trabalhando lá como pedreiro, carpinteiro, eletricista, encanador, pintor, preparando essas moradas. Às vezes a gente diz algo assim, sem perceber que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor de todo o universo. João diz que no princípio Ele estava com Deus. Ele é o Verbo. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia! As coisas foram criadas, todo o universo foi criado pelo poder da sua palavra. E João diz, olha, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Agora, o fato é que Ele disse, eu vou preparar lugar para vocês. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O apóstolo João, irmãos, esse João que nós estamos lendo aqui, o evangelho dele, ele, na visão, na revelação do Apocalipse, capítulo 21, versículo 16, ele descreveu a nova Jerusalém. Os irmãos acompanhem aí a leitura. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele, porque João está falando do anjo que o acompanhava, ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais no comprimento. 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de altura. A cidade. Quando a gente olha para aqueles edifícios lá de Dubai, eu nunca fui lá, só em fotografias. A gente, como conseguem construir um edifício tão alto assim? A cidade, a Nova Jerusalém, a altura dela corresponde a 250 vezes a maior altura da terra, que é o pico do Everest. A Nova Jerusalém. Glória a Deus. A mesma medida de todos os lados, o que dá quase 5 milhões de quilômetros quadrados. Para ter uma ideia, irmãos, do tamanho da cidade que Jesus falou, na casa do meu Pai há muitas moradas. Para que nós tenhamos uma ideia do tamanho, podemos compará-la com a cidade de São Paulo, que é comparada, ou melhor, considerada uma das maiores cidades do mundo, do planeta. São Paulo tem 1.493 quilômetros quadrados. Comparando as medidas da cidade de São Paulo com as medidas da Nova Jerusalém apresentadas no Apocalipse, a Nova Jerusalém é aproximadamente 3.150
e 24 vezes maior do que São Paulo. Glória a Deus. Outra comparação com o tamanho da cidade, ela é maior do que a metade do Brasil. Amém, irmãos? É uma cidade. Na sua largura, no seu comprimento e na sua altura. Nós não vamos ler, mas João descreve no capítulo 21 como são as ruas desta cidade, porque o anjo que estava com João, após ele medir, João começa a descrever como era o muro, as ruas, os fundamentos. Ele descreve essa cidade maravilhosa que Jesus diz para os discípulos: na casa do meu Pai há muitas moradas. O céu, irmãos, é um lugar real, é um lugar preparado para pessoas preparadas, mas é um lugar preparado. E na casa do Pai, os lugares já estão preparados para os cansados. Um dia, os problemas desta vida, eu acredito que serão uma memória distante. Você se lembra? Olha, eu me lembro assim, mas muito vagamente. Uma memória distante para os fiéis. Os problemas, as tristezas, as provações, as dores, em breve desaparecerão. E nós chegaremos ao fim desta viagem. E como o João falou hoje lá, nós vamos desembarcar em um lugar de completo e perfeito descanso e de completo e perfeito conforto. E Jesus disse: se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus estará lá, irmãos. Obviamente, era essa a esperança que ele estava dando para os seus apóstolos, porque não adiantaria, como hoje não adianta, ser o melhor lugar do mundo, do melhor clima, das melhores oportunidades, dos grandes reconhecimentos, dos grandes aplausos. Não adianta ser o melhor lugar se aqueles que eles amavam não estivessem lá. Simplesmente não seria para eles, como não é para nós, um lugar interessante. Muitos ficam iludidos e depois, quando enfrentam a dura realidade de Jesus não estar naquele lugar, do Espírito Santo não estar naquele lugar, voltam-se frustrados na vida. Por isso Jesus disse: onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Essas foram as palavras que Jesus dirigiu aos discípulos, para que eles ouvissem aquelas palavras e os seus corações fossem acalmados. Porque de nada adianta dizer: acalma o seu coração, não perturbe o seu coração. Jesus disse: não fique com os corações perturbados. Mas ele deu a solução, a receita, o modo pelo qual eles não ficariam com seus corações perturbados. O mesmo Jesus que encorajou os seus discípulos, ele está encorajando a mim e a você
nesta noite. Nós encontramos, irmãos, momentos de alegria, de sucesso, de segurança nesta vida, mas também as tempestades podem surgir. Nós ainda enfrentamos provações em tentações e tentações do tipo andar pelo vale da sombra da morte, pisar nos espinhos. Mas nós podemos encontrar nas palavras vermelhas o mais perfeito e o mais completo descanso, o mais perfeito e o mais completo amor. Porque na casa do Pai há muitas moradas. Eu acredito que nesta noite, da mesma maneira que Jesus naquela noite olhou para os corações daqueles homens e sentiu o medo, a angústia nos corações daqueles homens assustados. Nesta noite, Jesus está olhando para os nossos corações e Ele continua dizendo: não fique incomodado no seu coração. Não fique perturbado no seu coração. Não tenha medo. Crede no Pai. Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu já preparei essas moradas e voltarei para levar vocês, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Eu estava pensando hoje, irmãos, ao preparar esta mensagem, que às vezes nós perdemos o contato e pessoas que foram assim grandes amigos em dado momento de nossas vidas, ou até mesmo familiares, nós perdemos o contato e se torna algo tão distante. Eu acredito que Jesus tinha essa palavra dizendo: nós não vamos perder o contato. Eu vou preparar um lugar e vou voltar e vou levar vocês para que vocês fiquem comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E a melhor coisa que ele prometeu foi que ele voltaria. O Antigo Testamento, irmãos, e o Novo Testamento, eu fiz uma pesquisa, estão cheios de promessas, de profecias a respeito do nascimento de Cristo, a respeito do seu nascimento. E também ambos os testamentos, o primeiro testamento, que é o Antigo Testamento, e o segundo, que é o Novo Testamento, estão ainda mais cheios de promessas relacionadas com a volta de Cristo. Um estudioso, ele estimou que existem no Antigo Testamento 1845 referências à segunda vinda de Cristo. Nos 260 capítulos do Novo Testamento, há 318 referências à segunda vinda de Cristo. De cada 30 versículos da Bíblia, um versículo de alguma maneira aborda a segunda vinda de Cristo. Para cada profecia na Bíblia a respeito do nascimento de Cristo, existem 8 profecias a respeito da sua segunda vinda. Ele virá, irmãos. E ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar e voltarei para vos levar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. As milhares de promessas que Deus tem feito ao seu povo ao longo da Bíblia, não há uma sequer que ele tenha quebrado.
nós estamos esperando o momento do cumprimento dessa promessa. Agora, enquanto nós esperamos a grande promessa, que é a maior promessa, eu quero referenciar para os irmãos 12 promessas que o crente pode reivindicar. Nós não vamos ler todos os versículos, mas nós começamos com a primeira promessa, que é a promessa da presença de Deus. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, o Senhor diz: eu nunca te deixarei. Outra promessa, a proteção de Deus. Em Gênesis capítulo 15 e versículo 1, o Senhor diz: eu sou o teu escudo. Você não é uma pessoa desamparada, você é uma pessoa protegida, porque o próprio Deus diz: eu sou o teu escudo. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, há uma promessa muito importante a respeito do poder de Deus, onde ele diz: eu te fortaleço. No mesmo versículo, o Senhor se apresenta como aquele que provê todas as coisas. E ele diz: eu te ajudo. Pode ser que ninguém te ajude, mas o Senhor, enquanto você espera a grande promessa, que é o arrebatamento, ele está dizendo: eu te ajudo. Eu te ajudo. Aleluia. Em João capítulo 10, versículo 4, nós temos a promessa da direção de Deus, porque está escrito que quando ele tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas. Direção em todas as coisas. Enquanto nós esperamos o momento de viajar para a casa do Pai, o Senhor, ele vai à nossa frente. Aleluia. Em Jeremias capítulo 20 e versículo 11, o Senhor revela que ele tem propósitos para conosco. E ele diz: eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, palavras vermelhas, o Senhor Jesus aponta para o descanso. E ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não está perguntando qual é o problema do seu cansaço. Ele não está perguntando por que você está oprimido. Se é por causa dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, das suas próprias decisões erradas, ou você está sendo injustamente oprimido, o que ele diz é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Ele toma para ele mesmo a sua dor e o seu problema. No Salmo 84, versículo 11, o Senhor diz que a sua bondade ele não sonega àqueles que o buscam e que no trabalho, vivem no trabalho da retidão. Ele não sonega a sua bondade e coisas boas vão acontecer. No primeiro livro de Samuel, capítulo 12 e versículo 22, o Senhor diz que não abandonará o seu povo por causa do seu grande nome. No Salmo 25, versículo 9, o Senhor diz que ele vai nos orientar. Ele guiará os mansos na justiça e ele orientará os mansos. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, encerra essas 12 promessas que nós podemos usufruir
enquanto esperamos a promessa maior, onde o Senhor diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que é o plano sábio de Deus a nosso respeito. Seja o que for, aconteça o que acontecer, o Senhor Jesus oferece conforto, oferece ajuda. Ele intervém nesta vida, enquanto chega o dia da promessa maior. E ele continua dizendo com as palavras vermelhas: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Se você está aqui hoje, ou está conosco pela internet, e você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador e Senhor, não hesite, não tenha medo. Há um Salvador esperando por você. Só Ele pode curar as feridas do seu coração. Só Ele pode restaurar a esperança no seu coração. Só Ele pode trazer calma para o seu coração. Todas as demais coisas que você tem julgado como coisas que poderiam tornar você a pessoa mais feliz da terra, entram naquele pacote que Salomão disse: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Somente as palavras vermelhas, as palavras de Jesus, é que podem trazer paz, serenidade, calma e descanso para o seu coração. Ele está aqui nesta noite. Seus olhos estão aqui neste lugar. As suas mãos estão estendidas para abençoar, para curar. O carinho de Jesus Cristo está aqui. É nesta calma que nós estamos desfrutando nesta noite, que a sua presença está curando o meu coração, está curando o seu coração. Porque você sai daqui nesta noite, não com o mesmo coração, da mesma forma que você entrou, mas você sai com o seu coração abençoado, você sai com o seu coração acariciado pelas mãos do Mestre. É Ele que está nesta noite tocando em seu coração, tocando em meu coração, e Ele está dizendo: não tenha medo, eu te ajudo. Não se turbe o vosso coração, não fique incomodado, não fique incomodada, não fique com medo do que vai acontecer, do que pode acontecer. Não fique com medo do caos. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Ó Senhor, os nossos corações realmente estão muito patentes, até porque nós fazemos questão de voluntariamente nos colocarmos, Senhor, em Tuas mãos e abrirmos, Senhor, os nossos corações, porque nós nos sentimos, Senhor, como se nós estivéssemos deitados em uma mesa cirúrgica. E todo o nosso coração, Senhor, aberto para Ti, disponível, para que o Senhor possa tocá-lo, para que o Senhor possa trabalhar nele, para que o nosso coração seja curado, para que a paz e a calma e a serenidade venha ao nosso coração. Enquanto isso, Senhor, cura as pessoas que por causa, Senhor, da falta de calma no coração, estão com problemas de pressão arterial, estão com problemas circulatórios, estão com dores, com enxaquecas e com dores
na cabeça. Oh, aleluia. Enquanto o Senhor cura os nossos corações, estamos dizendo corações no sentido de sentimentos, no sentido de alma, no sentido de emoções. Enquanto o Senhor cura os nossos corações, cura também, Senhor, os nossos corpos físicos. Cura, Senhor, as úlceras. Remove, Senhor, toda enfermidade, toda inflamação. Oh, aleluia. As doenças, Senhor, que saíram da alma e pararam no fígado, no baço, no pâncreas. Enquanto o Senhor cura os nossos corações, como efeito colateral dessa cura, remove, Senhor, essas doenças. Remove, Senhor, toda inflamação, toda baixa imunidade. Em nome de Jesus Cristo, receba fortalecimento para o seu sangue, fortalecimento para os seus músculos, fortalecimento para os seus ossos. Repreendemos a fraqueza nos ossos, a osteoporose, os reumatismos. Em nome de Jesus Cristo, rejuvenesce, Senhor. Rejuvenesce, Senhor. Oh, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, repreendemos as alergias. Receba cura. Enquanto Ele cura o seu coração, enquanto Ele acaricia o seu coração, seja curada, seja curado. Oh, aleluia. Como efeito colateral da cura do coração, como efeito acessório, seja curada, seja curado de toda alergia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ministramos estas curas para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Fiquemos de pé em nome de Jesus, por favor. Te agradecemos, Senhor, por esta noite tão especial. Oh, aleluia. Sabemos que o Senhor tem o seu próprio calendário. O Senhor tem a sua própria agenda. Te louvamos por cada pessoa, Senhor, que foi trazida pelo Espírito Santo para esta congregação nesta noite. Te louvamos pelas pessoas, Senhor, que à distância estão, Senhor, também pela internet, na mesma fé, no mesmo sentimento, na mesma convicção, na mesma esperança, recebendo, Senhor, os mesmos benefícios do teu amor, do teu carinho, da tua atenção, das palavras vermelhas. Aleluia. Abençoa-nos, Senhor. Oh, continua falando, Senhor. No repouso desta noite, ou no trabalho deste dia, para aqueles que estão do outro lado, dirige-nos em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Não se turbe o vosso coração. Não fique preocupada. Está tudo sob controle. Ele está no piloto da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. É Ele mesmo, são palavras vermelhas, palavras que saíram dos seus lábios. Não se turbe o vosso coração. Não se atemorize. Não tenha medo. Crede em Deus. Crede também em mim. Vai dar tudo certo. Está tudo sob controle. Nada saiu do meu controle, diz o Senhor. Crede em Deus, crede também em mim. E tem mais, na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar lugar e voltarei, e levar-vos-ei, para que onde eu estiver, vós estejais também. Glória a Deus, podemos aplaudir o Senhor. Aleluia.